tendo em vista que a mensagem que está no meu coração é uma mensagem estimulativa, provocativa, e eu quero ler na primeira epístola do apóstolo São Pedro, primeira carta que ele escreve de forma de caráter universal a uma região dominada por Roma na Ásia Menor. Pedro escreve a 5 províncias, a cristãos judeus ou a judeus cristãos e a gentios. E estas províncias eram dominadas por Roma. E capítulo 2, versículo 9, simplesmente para usar todo o contexto, ele diz: mas vós sois uma geração eleita ou escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncie os louvores, ou os grandes feitos, ou os atos poderosos daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu vou recapitular dentro do projetor, para uma linguagem só, por favor. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes. Estas virtudes são os atos poderosos, os louvores, os feitos, de onde eu quero me ater, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queiram sentar-se, por favor. Queridos, o texto proposto, ele nos leva a uma reflexão acerca de cada ano que passa. Quando nós lemos o texto, não imaginamos a responsabilidade que está por trás dele, quando nós analisamos outras gerações. Veja que o apóstolo Pedro está escrevendo a primeira geração. E eu quero falar-lhe sobre movidos por uma aliança. Quando nós analisamos o contexto bíblico e histórico, os irmãos hão de convir que não era fácil estas frases serem escritas e muito menos vividas na prática. Primeiro, por algumas observações que os impediam e que na ótica humana eram improváveis. Se os irmãos analisarem o contexto, a Bíblia nos mostra que esta geração que Pedro fez parte, que escreve, de judeus, era uma geração pautada pela lei. Estou falando de Pedro e seus companheiros apóstolos e a geração de judeus. Então, os irmãos hão de convir que todos os judeus, na tenra idade, há um preposto que diz que com 6 anos eles começavam a estudar a Torá, a lei, posteriormente os profetas, os salmos e os históricos. Então, estes judeus eram criados, crescidos, pautados pela lei e as observações. Os irmãos hão de convir que quando Jesus indagou o jovem rico e disse-lhe: guarde os mandamentos. Quais são, Senhor? Jesus expressa o que a lei dizia e prontamente ele diz: desde pequeno, desde criança eu observo. Então vejam que isto era uma prática judaica, o judaísmo predominava. Então, quando nós analisamos o contexto do período
da proclamação, da entrada do Evangelho, havia alguns pormenores que tinham tudo para dar errado e não dar certo, para que esta escritura, dirigida a gerações, ainda estivesse vigente. Primeiro, os irmãos sabem que quando o Evangelho, quando Jesus entra, ou um pouco antes, o contexto religioso, o contexto espiritual degradou-se por interesses particulares, por interesses políticos, por interesses religiosos. A história mostra, e os irmãos hão de convir que a Bíblia fala isso, acerca do contexto potencial do Império Romano, e o quanto o Império Romano influenciou na religião, até porque, quando o Império Romano entra, a partir de um contexto legal, quem nomeava o sumo sacerdote não era mais a história levítica, mas sim os romanos. Então, aquele contexto pouco anos antes de Jesus, que Anás era o sumo sacerdote, posteriormente Caifás, vejam que eles foram colocados meramente político e por meio de propinas. Porém, eles nomeados, eles faziam de tudo para não perder o cargo. Para os irmãos terem uma pálida ideia, eles estavam lotados, eles estavam implementados no maior e mais poderoso partido religioso, que era os saduceus. E este grupo era responsável por toda a adoração, por todo o contexto do culto, da religiosidade. E sobre eles estava a lei. Eles representavam a boca de Deus. E a base da lei era a misericórdia e o amor. Mas por um interesse praticamente político, eles esquecem disso e faziam tudo para manter o poder, o comércio e a posição. E pelo outro lado, vinha o outro grupo, que era o mais duro, o mais exigente, aquele grupo que cobrava perfeição, santidade, mas não cumpria. Ou seja, os fariseus, veja que Paulo diz que era o grupo mais severo de todo o judaísmo. Eles faziam a exigência das observações para o povo, mas eles não cumpriam o que ensinavam e não praticavam, e não facilitava nem para ajudar o povo a cumprir. Viviam de aparência. E ligado a eles estavam os escribas, os teólogos, como também o sinédrio, o jurídico, o Supremo Tribunal do Judaísmo. Vejam que estes formavam, entre outros, mas aqui estava centrado os detentores do poder. Vejam que a situação estava tão tremenda que o templo de Deus, depois que Herodes reconstruiu, reformou para um penhor político, para granjear popularidade, em vez de ser aquilo para que foi determinado, lugar de oração e adoração, veja que eles conseguiram formar o templo um centro de negociação. E este centro de negociação era manipulado, era um monopólio garantido para Anás e sua família. Conta-se a história dentro de um contexto de um historiador, que ele diz, por exemplo, que todas as lojas, todo o comércio dentro dos muros de Jerusalém pertencia a Anás, o sumo sacerdote, que nos tempos de Jesus não estava em exercício, mas o poder de influência dele era tão grande que ele mandava mais do que Caifás. Por quê? Porque todo o monopólio estava na mão dele, o mercado. Os irmãos imaginam que a Bíblia diz que uma vez por ano, todos os judeus, norte, sul, leste e oeste, se reuniam para vir ao templo adorar, ofertar e ser restaurado.
Então, quando eles viam, trabalhavam o ano todo, muitos pobres, traziam rolinhas, pombos, que era oferta para pobre. Ricos traziam novilhos, carneiros, e outros ofertas em moeda. Quando eles chegavam em Jerusalém, que iam entrar com as suas oferendas, com os seus sacrifícios, não podiam. Por quê? Porque tinham que primeiro passar por uma inspeção daquilo que eles trouxeram, se estava de acordo com a lei. Porém, o segredo não era a lei, era o interesse monetário. Então, quem eram os inspetores? Os inspetores pertenciam a Anás, o que manipulava todo o comércio. Então, muitos irmãos eram, ou a maioria, tudo só entrava se passasse por eles, diz a história. Então, o que era que eles faziam? Eles encontravam defeito de todo jeito, nada entrava, porque se não entrava, tinha que comprar lá dentro, e quem comprava lá dentro, estava enchendo o bolso do sumo sacerdote, que não estava em exercício, e dos seus agregados. Então, o que era que eles faziam? Diziam, não, este pombinho aqui não está perfeito, tem defeito, esta rolinha aqui não tem como entrar. Então, eram deixados fora, e veja que lá dentro você vai encontrar no Novo Testamento, que já tinha as mesas, o comércio com pombo, com rolinha, tudo lá, para quê? Era o comércio, era o mercado. Então agora os irmãos, os judeus, tinham que entrar e comprar deles. O problema não era esse, era que o preço era o problema. Em um contexto atual hoje, eu fiz uma conta, salvo engano, na época era 7.000 us de ouro, no contexto da época, mas isso correspondia a um mês de salário, ou seja, para comprar um pombinho deles, era quase R$1.200 se fosse hoje, ou um pombo, ou uma rolinha. Imagina as outras coisas. Eles traziam as ofertas e depositavam. Não pode entrar. Só pode entrar a moeda do templo, só é o que é aceito como oferta. Então, trabalhava o ano todo, quando chegava com oferta, eles não deixavam entrar, tinha que trocar pela moeda do templo. Aí vinha a taxa cambial, o ágio, era um valor que não tornou-se um centro de ladrão. Veja que quando Jesus entrou lá, que viu esse comércio, ele ficou arretado, como diz o nordestino. Ele jogou, meteu o chicote para cima, derrubou pombo, virou mesa de moeda e disse: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês fizeram um centro de ladrões, um covil de lobos. Olha como estava.